Imagine acreditar que seu corpo está infestado por parasitas, insetos ou objetos, e isso mesmo sem haver qualquer evidência de que isso possa ser real. Essa é a síndrome de Ekbom, também conhecida como infestação delirante. E é o assunto desse vídeo. Vamos lá. Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus e nesse vídeo nós vamos explorar a síndrome de Ekbom, suas causas, diagnósticos, tratamentos, e esse vídeo foi feito com base no artigo Avaliação e Condução da Infestação Delirante, publicado pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Então fica com a gente que a gente vai falar mais sobre essa situação que afeta tanto o corpo como a mente. Síndrome de Ekbom. A síndrome de Ekbom, ou infestação delirante, foi descrita pela primeira vez no final do século XIX. Na época, o médico francês Georges Thibierge, ele cunhou o termo acarofobia, isso para descrever pacientes que acreditavam estar infestados por ácaros. Posteriormente, o neurologista sueco Carl Ekbom, ele descreveu melhor essa situação. E atualmente a síndrome de Ekbom é descrito no DSM-5, que é o principal livro que fala os critérios para cada diagnóstico psiquiátrico. Ele está então no DSM-5 e também no CID-11 como um transtorno delirante somático. Significa que a pessoa percebe isso em seu próprio corpo. E em termos simples, isso é quando uma pessoa acredita que ela está infestada por germes, parasitas ou até objetos inanimados, como por exemplo fibras, isso sem ter nenhuma evidência concreta de que isso realmente exista. Sintomas e causas. Então, como será que isso afeta os pacientes? Imagina como que deve ser o nível de angústia acreditar que seu corpo está em constante ataque, com germes diversos. Então os pacientes, frequentemente eles apresentam coceiras intensas e com isso até envolve alguns comportamentos repetitivos, como por exemplo, se coçar demais, às vezes até se machucar, excesso de limpeza da pele e tudo isso por causa dessas sensações cutâneas que na verdade não podem ser comprovadas fisicamente, algo que está apenas na mente. Desenvolvimento da síndrome de Ekbom. Então, pessoal, a fisiopatologia da síndrome de Ekbom, a infestação delirante, ainda não é completamente compreendida, mas há algumas teorias e descobertas que sugerem alguns mecanismos envolvidos com seu desenvolvimento. Por exemplo, acredita que há um desequilíbrio de dopamina. Isso acontece porque, assim como em outros transtornos delirantes e também psicóticos, acredita que há uma disfunção de dopamina e que isso seja um dos principais fatores também envolvidos na síndrome de Ekbom. O excesso de dopamina ele pode estar relacionado à percepção anormal dos estímulos corporais e, assim, à criação de crenças delirantes. Nesse caso, a crença de que tem objetos, que tem parasitas no corpo. Estudos de imagem cerebral, eles mostram que algumas regiões do cérebro, como por exemplo o córtex frontal, o estriado dorsal, o córtex parietal e também o córtex temporal e o tálamo, eles podem apresentar uma atrofia, uma redução do tamanho ou até lesões nos pacientes com a infestação delirante. Essas áreas, elas são associadas ao processamento sensorial, significa a percepção, e também na percepção corporal e no julgamento. E isso nos sugere que lesões ou danos nessas regiões do cérebro podem levar à formação de transtornos somáticos, como o caso do delírio de Ekbom. Além disso, pacientes com a síndrome de Ekbom têm frequentemente sensações táteis anormais, como a gente falou, das coceiras, ou a sensação de que tem insetos se movendo em sua pele. E essas sensações podem acontecer por um processamento anormal dos sinais sensoriais no cérebro. Isso provavelmente relacionado àquelas áreas cerebrais que são responsáveis pelas sensações, como por exemplo o córtex parietal. E a síndrome de Ekbom é classificada como um transtorno delirante somático, que significa um delírio que envolve uma percepção do próprio corpo. E alguns teóricos acreditam que esse delírio pode surgir de uma necessidade psicológica de externalizar e justificar sensações desconfortáveis, colocando elas como se fossem causas externas, as infestações, ao invés de atribuir isso a questões internas ou emocionais, isso de maneira inconsciente. E há também relação dessa síndrome com outros transtornos psiquiátricos. Muitas vezes, a infestação delirante é também observado em outras condições, como por exemplo, pacientes que têm depressão, ansiedade, demência,
outros transtornos psicóticos, ou até mesmo, por exemplo, em quem faz uso de substâncias, drogas, especialmente quem faz uso de alucinógenos. Isso, pessoal, sugere que a síndrome de Ekbom ele pode ser uma manifestação de uma disfunção cerebral mais ampla e pode vir de uma lesão real no cérebro ou de uma disfunção no cérebro. E quanto à possibilidade disso ter alguma influência neurobiológica ou genética, nesse momento ainda não se sabe, mas não é algo que pode ser descartado também. Tá gostando do vídeo? Tá aprendendo? Então já deixa um like que isso nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Diagnóstico e desafio. O diagnóstico da síndrome de Ekbom é considerado muitas vezes um diagnóstico para os profissionais da saúde. Isso porque, pessoal, muitas vezes o paciente recusa ter um diagnóstico psiquiátrico, até mesmo uma avaliação psiquiátrica. Ele procura geralmente várias especialidades, como dermatologia, infectologistas, isso pensando que sua condição é física. E muitas vezes esse diagnóstico vai ser feito por exclusão, isso após realizado diversos exames que vão descartar as possibilidades físicas. Aí falar, poxa, a gente não consegue detectar isso de nenhuma outra maneira, isso deve ser da mente do paciente, um delírio. Tratamento. Então, pessoal, como a gente faz para tratar algo que o paciente não acredita ser de origem mental, não vai aceitar ser de origem psiquiátrica? Nessa situação, então é importante tentar ter um equilíbrio delicado com uma boa empatia e também oferecendo para o paciente essa intervenção clínica. Muitas vezes nós vamos precisar fazer uso de antipsicóticos, que são medicamentos como, por exemplo, risperidona, haloperidol, olanzapina, aripiprazol, e eles têm mostrado ter uma eficácia boa em reduzir os sintomas, mesmo que muitos pacientes podem estar resistentes a esse tipo de tratamento. E pesquisas mostram que é interessante também ter o envolvimento de um dermatologista. Isso ajuda o paciente a ter maior adesão, a seguir esse tratamento, sabendo que o seu dermatologista confia no tratamento que vai ser prescrito pelo psiquiatra. Então o ideal é ter esse tratamento integrado, que envolver tanto o manejo farmacológico e também apoio psicológico a esse paciente. E se você ou alguém que você conhece está passando por uma condição parecida com isso, saiba que tem tratamento. Então será fundamental procurar um profissional. Que te escuta e vai te oferecer um apoio adequado para melhorar sua qualidade de vida. E se tiver dúvidas, pode escrever aqui no comentário que a gente responde. E se gosta de vídeos como esse, de saúde, medicina e ciências, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para ser avisado assim que tiver um vídeo novo. E conheça o Mind Masters Club, a nossa plataforma de ensino de disfunções da mente. E o que já era bom ficou ainda melhor, que a gente conseguiu oferecer por uma maneira ainda mais acessível. Então clica aqui no link da descrição e veja, conheça o Mind Masters Club. Valeu, pessoal, e até a próxima!